Olá pessoal, eu sou Juliana Rafucci, do canal de 3 para 6, mãe de Juca, mãe dos trigêmeos que estão por vir. E hoje eu vou fazer aqui o meu relato de parto da minha primeira gravidez de Juquinha, conforme eu prometi no vídeo anterior e conforme já me cobraram também lá no Instagram, tá? Então, após a vinheta, eu vou trazer essa história para vocês acompanharem. Roda a vinheta! A gravidez de Juquinha foi planejada, foi muito desejada. Logo quando a gente soube da notícia, eu era acompanhada pela minha ginecologista obstetra e fiquei com ela mais ou menos os 3, 4 primeiros meses, né? Durante esse processo, como eu já tinha vivido uma experiência com minhas duas outras amigas, de ouvir os relatos dela de parto natural com a equipe humanizada, aquilo ficou assim na minha cabeça e, poxa, seria para mim esse parto humanizado? Eu fiquei tão encantada com o processo que aí eu comecei a conversar com a minha obstetra, perguntar se ela fazia esse tipo de trabalho, e ela não fazia porque ela não tinha uma equipe especialista nisso, né? Ela já fazia muitos anos partos, mas não dessa forma, integrada com uma equipe que atende você domiciliarmente. E lá pelo 4º mês, mais ou menos, da gestação, ela me indicou a obstário, e foi aí que eu conheci a doutora Adriana Monteiro e o doutor Rodrigo, e foi assim um casamento à primeira vista. Nossas conversas, nossa interação e tudo aquilo que ela explicava sobre o processo, como ela trabalha, como a equipe dela trabalha, né, a forma integrada, a forma que traz também o pai, porque isso é muito importante para o processo, para dentro desse processo de gestação, de parto e de pós-parto, né, ela agrega muito a família. E foi justamente nessas conversas que eu consegui trazer Caio Carim para essa realidade. Ele antes falava, não, para que isso, parto natural, vai ficar lá, eu não vou aguentar nem assistir o parto, você parindo ali, essa coisa meio animal. Ele achava que parir era fazer uma cesárea, abriu, tirou o neném, fechou e acabou, estava tudo certo. E foi depois dessa experiência que ele começou a descobrir esse novo mundo, se encantou também, me deu a mão e a gente, né, seguiu juntos. Nesse processo também a gente acabou trazendo a Maiana Coquila, que é nossa doula, vocês conheceram no vídeo passado. E caso vocês não tenham visto, pode procurar aqui no canal. É um papo com a nossa doula querida, tá dividido em algumas partes, então vale a pena ouvir. E pronto, seguimos a vida. Juca foi uma criança que nasceu com 41 semanas e 3 dias. Eu já estava no limite para ter. A gente espera, né, até 42 semanas, a equipe médica espera até no máximo 42 semanas, eu já estava com 41 semanas e 3 dias. Então, quando eu me vi na última semana, contando nos dedos, meu prazo ali apertadinho, os dias, contagem regressiva para poder chegar no limite da gestação, e ele nem dava sinal de vida, na segunda-feira, eu teria que parir até o sábado. Na segunda-feira eu liguei para um acupunturista, que ele é especialista para indução de parto, ou seja, ele trabalha para que o útero entre em trabalho de parto. Então, de uma forma natural, com as agulhinhas, eu não queria nada invasivo, nada que não fosse invasivo para o bebê, sabe? E aí eu liguei para ele numa segunda-feira, pedi para ele me visitar na terça e a gente tentaria algumas sessões de acupuntura até chegar no sábado para ver se eu conseguiria parir. E nessa mesma segunda-feira, eu entrei aqui na Hidro, que a gente, né, tem aqui uma banheira aqui em casa. Eu coloquei uma água bem quente, liguei a Hidro bem forte e entrei. A priori para relaxar mesmo, para me ajudar com as dores dos ossos, do quadril, o peso da barriga, o desconforto. Eu já dormia sentada há alguns meses, porque a gente fica sem posição, a barriga pesa, você fica com falta de ar. E nessa eu saí da banheira acho que 1 da manhã e me deitei. Às 3 da manhã minha bolsa rompeu. E aí começou. Das 3 às 4 eu comecei a ir muitas vezes ao banheiro. E eu não tinha esse costume. Durante todo o processo da gestação eu não ia a cada 20 minutos, 15 minutos. E dessa vez eu fui muitas vezes. O meu tampão já tinha saído desde o sábado.
Já havia ali 3 dias que o tampão já tinha sido expulso, então era um sinal de que o parto estaria próximo, né? E na terça-feira, com esse rompimento da bolsa, era como se eu estivesse fazendo um pouquinho de xixi, sempre. Então, a cada 20 minutos, talvez, eu levantava com essa vontade de fazer xixi. Achei muito estranho, porque não era comum. E quando eu me dei conta que eu observei mesmo e tal, vi que não era xixi, eu falei, ó, isso é a bolsa. Já era às 4 horas da manhã, aí eu acordei Caio, falei, Caio, a bolsa estourou. E aí ele, e aí nada, não é novela da Globo, não vamos ter que sair correndo para poder ir para o hospital, né? Vamos ficar aqui quietinho. Nós já tínhamos recebido várias orientações da equipe dizendo que se acontecer pela madrugada, tente dormir, tente descansar, tente relaxar, porque você vai encarar provavelmente algumas horas até a expulsão do bebê e isso lhe traz um cansaço. Então, essa fase inicial, tente não ficar tão ansiosa e descansa. E foi o que a gente fez. Bom, dormir eu não consegui mais, né? Você entra num trabalho de parto, assim, no início de um processo que é o seu sonho, que você esperou por 9 meses, pela primeira vez você não sabe o que lhe espera, então dormir não foi um caminho que a gente encontrou. Mas ficamos na cama das 4 até o dia amanhecer, 6 horas, 6 e pouquinho, conversando. Eu passei uma mensagem para a médica avisando que havia acontecido isso. Ela pediu para manter o repouso, o descanso e a tranquilidade. Assim a gente fez. Depois, umas 5h30, 6 horas, eu comecei a sentir uma pequena cólica aqui na frente, no ventre mesmo. Mas eu sabia que isso não era um trabalho de parto ainda. Graças às informações que eu havia recebido, a cólica era normal. Depois, até umas 7 horas, essa cólica aumentou e ela passou para a região lombar, aqui do quadril, como o pessoal fala, dor nos quartos, é isso mesmo, dor nos quartos, o quadril todo aqui nas costas. E aí, a partir desse horário, 7, 8 horas, a gente ligou para minha mãe, ela veio aqui para casa. Depois chegaram tanto a doula quanto a enfermeira obstetra, chegaram entre 7 e 8 horas. E ali eu comecei, de fato, a entrar em trabalho de parto, porque eu senti as contrações de forma bem forte. Os espaços entre uma e outra já estavam começando a reduzir. Eu não me lembro agora como foi que a gente cronometrou assim, mas eu sentia uma frequência entre uma contração e outra e muito forte. E aí, quando elas chegaram, a enfermeira obstetra foi fazer o exame de toque, eu já estava de 5 a 6 centímetros, isso às 6 da manhã. Eu já estava na metade, evoluí muito rápido. E daí, algumas massagens, algumas manobras para me dar conforto aqui na região do quadril. Eu só conseguia ficar de 4, que era quando eu liberava aqui a barriga, liberava o quadril, eu não conseguia ficar sentada, não conseguia caminhar. Então eu busquei a minha posição de conforto na cama, com minha mãe, com a doula e com a enfermeira me ajudando, fazendo massagens. Depois minha mãe foi para a cozinha com carinho fazer café da manhã, então eles me deram comida, botavam mel, sabe aqueles melzinhos que uma carreirinha que fica um grudadinho no outro? Então aquilo para me dar energia, eles destacavam, apertavam na minha boca, me davam água, para eu ter sempre energia e ajudar no trabalho de parto. Daí, acho que eram umas 10 horas mais ou menos, eu saí da cama, fui pro vaso, e o vaso, gente, tem gente que não gosta, mas para mim foi o melhor amigo. Por conta de não ter um assoalho, né, um lugar duro para você sentar, por conta dele ser vazado, você libera toda a pelve ali, o peso fica todo acomodadinho, então ajudou bastante a aguentar o rojão das contrações. Então para mim foi uma hora de conforto, você sentar ali, você se acolchoar, né, no vazio do vaso, e eu tive uma sensação de alívio, de relaxamento. Depois eu fui para pro chuveiro, trouxeram aquela bola de pilates, onde eu me acomodei na bola, e a água morna batendo também na minha região da cintura e dos quadris. E a água morna é tudo na vida, a água quente é maravilhoso nesse processo. E dali eu comecei a ouvir mais as instruções que chegavam para mim. Então assim, a doula ficava e ela me ajudava a respirar, a me lembrar da respiração. Ela dava dicas de quando a dor chegasse, eu não travasse
a boca, não travasse a musculatura, porque isso só piora. Então, quando a dor chegava, ela falava, relaxe tudo, solte todo o seu corpo. E aí eu, ó, relaxava em cima da bola e a dor ia embora. Era incrível como funcionava, era algo sistemático, mas se eu não tivesse aquele acompanhamento, talvez eu estaria ali dentro daquele processo que é cíclico, que é dor que vai e dor que volta, dor que vai e dor que volta, e você acaba não raciocinando. E você se entrega àquilo e pode se travar. Então, foi uma ajuda espetacular sobre a respiração, sobre o relaxamento no pico da dor, que realmente foi embora todas as vezes que eu relaxava, a dor passava. E o mais louco que depois elas ficavam falando, eu não acredito que você fez isso. Quando a dor ia embora, aqueles minutinhos ali entre uma e outra, eu levantei, passei meu shampoo, tirei, a dor vinha, eu aguardava. Aí a dor ia embora, passei condicionador, desembaracei meu cabelo, tomei meu banho. E elas, eu não tô acreditando. Você tá no meio de um trabalho de parto e tá enxaguando o cabelo, desembaraçando. Eu falei, gente, eu tô indo parir, eu não posso sair suja. E nesses intervalos, enquanto eu consigo me movimentar, ficar de pé, vamos nessa, é aqui mesmo que eu vou me cuidar. E assim, acabei tomando um banhão mesmo. E quando a gente saiu desse banho, já era umas 11 e pouca, para meio-dia mais ou menos, 11 horas, 11 e pouquinho. Quando elas fizeram o toque, eu já estava com 9 centímetros. Então, a evolução foi muito, muito, muito rápido. De 8 às 11, em 3 horas, eu fiquei com 9 centímetros de dilatação. Fomos rapidamente para o hospital. Chegando lá, eu passei muito rápido pela triagem, não sei como chama, inicial, né? Porque como eu já estava com a equipe me acompanhando desde casa, não, já disseram, olha, ela já chegou com a dilatação em 9 centímetros, então não precisa fazer um outro toque, porque, gente, dói demais, dói demais. É um negócio assim, o toque, né, a mão, eles põem lá para ver, e é uma dor, ai, horrível. E fiz os primeiros procedimentos de medir, aferir pressão e algo mais lá que me perguntaram, não vou lembrar agora. E já fui direto para a sala do parto, e aí o parto também foi muito rápido, a expulsão foi muito rápida. Eu cheguei umas 12 horas, mais ou menos, e assim, 1h40 da tarde, às 13h40 da tarde, Juquinha nasceu. Então, assim, é claro que tem a dor da passagem, quando eles passam esse processo de descida, de passagem pelo canal vaginal, tem uma hora que chamam de círculo de fogo, porque, gente, arde pra caramba, arde, e eu senti esse ardor, mas logo depois que a cabeça passa, você não sente mais nada. Então eu dei o último puxo e o corpinho saiu. Depois que o corpinho saiu, gente, é só alegria, né? Porque a dor passa instantaneamente. Eu não precisei expelir por mim mesmo ou esperar que o útero entrasse num novo trabalho de parto para expelir a placenta. Ela já estava toda descoladinha, então minha própria médica, através do cordão umbilical, ela foi puxando, foi soltando, não estava mais aderido, ela tirou e eu não senti nada, não senti dor. Não tem algumas mães, né, que põem por cima ou espelhe por baixo. Eu não tive isso, não vomitei, não fiz xixi, não urinei, não fiz fezes nenhuma. Foi um parto super tranquilo mesmo, assim, não tive nenhum mal-estar. E Karim estava lá comigo, eu pari sentada, sem anestesia, porque eu já estava assim na partolândia, tão imersa no processo. E primeiro que eu cheguei num grau da dor que eu já estava suportando, não piorou. Então, se ali era o limite de dor e eu estava suportando aquilo, eu não senti necessidade de pedir uma analgesia. Então, eu acabei parindo no seco mesmo, sem pedir nenhuma analgesia que me ajudasse a aliviar a dor que eu estava sentindo. Karim estava sentado atrás de mim, eu estava num banquinho e a doutora Adriana na frente para parar a Juca. E depois que ele nasceu, que cortou o cordão umbilical. E foi lindo e emocionante. E a gente pegou o pequenininho no colo. E, gente, é muito louco, porque quando eles passam pelo canal vaginal, a cabeça fica de Zé Gotinha, assim, ó, pontudinha, parecendo um triângulo. E Karim disse que lembrava das explicações que a própria Adriana e que Maiana tinham dado a ele,
a nós, na verdade, mas eu não processei isso, que a cabecinha, por conta da funil, né? Ela afunila para passar pelo canal, nasce deformadinha, mas que depois se ajeitaria. E quando eu vi aquilo, eu não lembrava dessa informação. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, doutora Adriana, olha a cabeça dele. Ela, calma, é normal, os ossinhos estão molinhos. Foi para ele passar, mas vai voltar ao normal. Foi o único susto assim que eu tomei. Mas ele nasceu lindo, forte, chorando. E logo em seguida eu levantei, fui tomar meu banho e Karim seguiu, ainda ali na sala de parto mesmo, mas seguiu a equipe médica, o pessoal da ANEL, para ver pesagem, ver todas as investigações, né, que eles fazem com o neném. E ficou acompanhando enquanto eu fui pro banho. E foi isso, gente, foi muito bacana, assim, foi uma experiência que, na verdade, realizou o meu sonho. Eu, desde que me entendo por gente, desde criança, principalmente na adolescência, esse lado maternal meu sempre foi muito forte, gritante, e para mim não bastava só a ideia de ter um filho, não era o produto final, não era ter o neném no meu colo. Eu já tinha muita vontade de passar pela gestação. Eu queria ver barriga crescer, eu queria ver peito com leite, eu queria parir, sabe? Essa parte animal da gente mesmo, essa parte carnal, visceral. Eu precisava passar por isso e foi uma experiência fantástica. A dor que a gente sente, ela, claro, ela é real, mas quando acaba o processo, traz tanta ligação, é tão lindo, tão forte e fortalece o neném também, porque ele nasce sozinho, ele é que se utiliza de sua força, de sua musculatura e tem muitos benefícios, né? O parto via vaginal. Então tinha esse castelo assim construído na minha cabeça e foi maravilhoso que o pai também embarcou comigo nessa e deu tudo certo, foi tudo lindo. Agora, com essa segunda gestação, que foi desejada e planejada, só não sabíamos que ia ter a riqueza de ter 3 pequenos, é que é uma outra situação, uma outra realidade e a possibilidade de ter parto normal é infinitamente pequena. Eu não digo impossível, né? Porque se eu e eles 3 estivermos muito bem, se a gente chegar talvez a 8, 9 meses e tudo estiver a nosso favor, quem sabe eu não tente uma. Para mim, eu iria de boa, mas não é nada que eu, como diz assim, determine e que só quero que seja assim, não. Eu quero que seja da melhor forma possível, que traga saúde para os 4, que garanta a vida deles, que o parto seja muito controlado, seguro para todos nós. Eu confio muito na equipe que está conosco e confio muito em Deus, claro. Em primeiro lugar, Ele está na frente de tudo. E é isso aí. Mais para frente, daqui a alguns meses, eu volto aqui no canal para contar como foi a minha experiência desse segundo parto. E se você quer fazer algumas perguntas, se eu esqueci de trazer algum ponto aqui nessa conversa e vocês sentir aí alguma curiosidade para perguntar, pergunte aqui embaixo, coloque sua pergunta, dê um like se você gostou, dê um dislike se você não gostou. Se quiser colocar outras sugestões de assuntos para eu trazer na próxima semana, pode pôr aqui também como sugestão e a gente vai trocando e vai ser muito legal. Não esqueça de curtir o mesmo perfil lá no Instagram e continue seguindo a gente aqui que na próxima semana tem mais novidade. E não perca porque tem aí agora o relato do parto segundo a visão do pai, tá? Karim volta já já para poder conversar com vocês e explicar todo o sentimento dele e talvez tragar mais coisas que eu não tenha trazido aqui. E vocês vão entender o parto de Juquinha sob a ótica de nós dois. Um beijo, até terça.